A mensagem que Deus colocou no meu coração hoje, uma mensagem, é uma mensagem determinadora, determinante na nossa vida. Quem aqui crê que há um propósito muito grande da parte de Deus para a sua vida, para você estar nesse mundo? Claro que tem, com certeza absoluta. Mas quem aqui também acredita que o diabo faz de tudo para impedir que a gente viva esse propósito? É verdade ou não é? Você quer ver uma coisa? O tema da mensagem de hoje é sem distrações. O que foi que fez com que Pedro começasse a afundar quando ele estava andando sobre as águas? Uma distração. Você quer ver? A força do vento, a fúria do mar, fizeram com que Pedro olhasse para aquilo e deixasse de olhar para Jesus. A partir desse momento, Pedro começou a afogar. Adão e Eva, Deus já havia declarado, profetizado sobre a vida dele, né? Aquilo que eles iriam viver, dominar sobre tudo, ou seja, serem abençoados, se multiplicarem. Mas o que foi que aconteceu? Uma distração. A serpente chega falando, Eva deu ouvidos à serpente, Adão deu ouvidos a Eva, e infelizmente o propósito da parte de Deus para a vida deles foi destruído. A Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. É só isso que ele quer. Por isso que ele coloca distrações na nossa vida. E já são tantas distrações na nossa vida, não é verdade? Às vezes você está lendo um livro, alguém te chama assim para fazer alguma coisa que você tem que fazer. Às vezes você está assistindo a um filme, e aí você tem um filho pequenininho, como eu tenho uma filha pequenininha, acorda, você tem que ir lá botar a chupeta. É ou não é, gente? Tem que botar a chupeta para poder, e ainda já chega assim, ó. Às vezes você está estudando e a família está lá, né, fazendo barulho, aquela coisa toda. São tantas distrações, né? No trânsito, por exemplo, você está no trânsito, de repente o celular toca, você já parou para pensar que as distrações é que causam acidentes? Tem coisas que às vezes acontecem na nossa vida só por causa das distrações. E a gente tem que ficar ligado no sentido espiritual. A gente tem que entender que o diabo é aquele que está rugindo como um leão. Está ao nosso, né, derredor, e está ali tramando e tentando distrair a gente para poder abocanhar. E por isso que o tema da mensagem é sem distrações. Porque eu creio que Deus vai trazer discernimento para mim e para você, visão espiritual, para a gente entender qual é a distração que o diabo está colocando à nossa frente, para a gente não continuar seguindo em direção ao propósito que Deus estabeleceu para a nossa vida. Mas uma das maiores distrações, eu vou falar qual é. São as pessoas. Sabe quando você está no colégio, na faculdade, e está fazendo uma prova, e aquela prova difícil, de repente todo mundo sai, e só fica você. A primeira coisa que você pensa é: meu irmão, será que o problema está comigo? Porque todo mundo saiu, todo mundo já fez a prova, só está eu aqui. Aí o que é que você começa a pensar? Você começa a pensar no que as pessoas estão falando de você lá fora, teus amigos. Meu irmão, fulano é burro demais, uma prova fácil dessa, ninguém faz nada. Aí você acaba a prova, e quando chega lá, e você pensa assim: abafei,
vou tirar 10. E quando começa, porque é sempre assim, né? Quando sai da prova, você começa a ver o quesito tal, qual foi a letra. E aí quando você vê, tá tudo diferente dos seus amigos. Aí é que você pensa assim, e pronto, agora deu, vou tirar 0. Por quê? Porque a gente está sempre pensando e dando mais valor e importância ao que os outros falam, ao que os outros acham, ao que os outros pensam. Sabia que o maior e pior vício de todos é o vício de tentar querer agradar todo mundo? Hoje, eu acredito que depois dessa mensagem, você vai começar a olhar para algumas pessoas com outros olhos. Talvez você vai olhar e vai pensar assim: rapaz, é por isso que eu ainda não consegui chegar onde Deus queria que eu chegasse. Às vezes a gente fica o tempo todo preocupado com o que as pessoas pensam, com o que as pessoas falam, com o que as pessoas sentem ao nosso respeito. E a gente não entende que tudo isso não é problema nosso, é problema da pessoa. Posso falar uma coisa para você? Se a gente não tivesse tomado como líder da igreja, eu, Thalita, decisões que a gente tomou até o dia de hoje, pensando no que as pessoas falavam, a gente nunca estaria vivendo o que a gente está vivendo hoje. Foram muitas pedradas. Pintar uma igreja de preto há não sei quantos anos atrás era ser crucificado. Tem um louvor com luz, com essa coisa assim, pior ainda. Célula no Nordeste, encontro com Deus era coisa do cão. Que era o que é. Mas deixa eu te falar uma coisa. A gente sempre se preocupou com uma coisa, com o que Deus estava pensando da gente. Que a gente sabia que se a gente agradasse a Deus, com certeza Deus iria nos abençoar. E as pessoas, pastor? A gente ama todo mundo, faz coraçãozinho para todo mundo, mas a gente entendeu que tem uma pessoa que eu tenho que esperar o coraçãozinho dela para mim, é Deus. Alguns eu vou fazer coração e a pessoa vai estar com a pedra assim, ó, pronta para jogar, mas Ele é o mais importante. Por isso que a grande questão não é o que as pessoas pensam, mas o que você faz com que as pessoas pensam de você. Se você está preocupado, e se aquilo que as pessoas pensam sobre você tem poder sobre sua vida, o problema não está com elas não, o problema está com você, porque você está dando poder a elas. Olha o que John Kennedy, ex-presidente dos Estados Unidos, falou: eu não sei qual é o caminho do sucesso, mas com certeza tentar agradar a todos é o caminho do fracasso. Você tem que deixar de lado essa necessidade de aprovação das pessoas, porque essa vai ser a sua maior distração. Um grande pregador, Dwight L. Moody, certa vez estava pregando, e quando ele pregava, a gente pensa que ele dava tudo de si, e a unção de Deus era tão grande sobre a vida dele, mas ele não se preocupava muito na hora da pregação, aquela forma linda, pomposa, maravilhosa, né? Aquele vocabulário, né? Não, ele queria passar a palavra de uma forma muito simples. E um dia ele estava pregando em uma igreja, e quando acabou de pregar, tinha um cara lá que era muito, mas muito crítico. E ele chegou para Moody e disse assim: eu notei que o Senhor cometeu 11 erros gramaticais.
A pessoa sentada, ouvindo a palavra e dizendo: 2. Se fosse por causa das vidas que estão se convertendo, aí vale a pena, não vale, gente? Uma vida, uau, 2. Não, mas são os erros. Aí Moody disse assim para ele: realmente, provavelmente eu devo ter errado muito, e eu não duvido disso um só momento. Os primeiros ensinamentos que eu aprendi deixaram muito a desejar. Eu gostaria de ter tido mais oportunidades colegiais, como o Senhor provavelmente teve. Estou, porém, utilizando tudo o que eu sei para o serviço de Cristo. Você não está fazendo a mesma coisa, não? Moody pergunta. Assim como eu tenho, eu dou. E essa é a atitude única e aproveitável. Ou seja, Moody estava focado no que ele estava fazendo para abençoar vidas, sabendo que estava honrando o nome de Deus. Por isso que quem sabe para onde vai não para no meio do caminho, por causa das coisas que ouve, por causa dos dedos apontados. Não. As pessoas podem falar o que elas quiserem, pode botar para quebrar, mas o que importa é que você esteja usando tudo que você tem para a glória de Deus, para a glória de Deus. Até porque a nossa vida é curta, é ou não é? Passa rápido. Quando eu olho para mim com 27 anos hoje, eu fico pensando, estou brincando, 29. Gente, eu fico olhando, gente, já passaram, vai fazer 18 anos agora, que eu e Thalita, a gente chegou em Paulista. Eu fico olhando e dizendo, meu Deus, a vida da gente passa rápido demais. O nosso chamado aqui tem uma data de expiração. Vai expirar assim. Por quê? Porque o tempo da nossa vida na terra não é ilimitado. No céu é ilimitado, mas na terra não. E a gente tem que aprender com Jesus uma coisa. Jesus, quando ele estava para ser crucificado, a Bíblia diz que ele disse assim, que a hora dele tinha chegado. Ou seja, Jesus não ia mais alimentar a multidão que estava no deserto. Jesus não ia mais esperar uma mulher que estava lá, né, no poço. Jesus não ia mais na casa de Zaqueu para jantar. Aquilo ali, se fosse naquele momento da crucificação, seria distração. Jesus entendeu que ele tinha que se livrar das distrações para viver o propósito dele na terra. Não tem distração maior, gente, do que aquilo que você está preocupado com o que vão falar, ou se eu tenho que agradar fulano, ou se não tem. E hoje eu queria compartilhar com você o que fazer para a gente não se distrair durante esse tempo que a gente tem que se ocupar em cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Ei, a gente é luz do mundo. A gente é sal da terra. Nós somos embaixadores de Deus aqui na terra. Nós somos representantes do céu aqui na terra. A gente tem que trazer o céu para a terra, o reino de Deus para aqui, para a terra. E a gente não pode ficar ligado nas distrações. Quais são essas distrações? O que é que eu não faço? O que é que eu faço para não me distrair? Primeiro, não ouça as pessoas, ouça a Deus. E quando eu digo não ouça as pessoas, não estou dizendo vai ouvir ninguém, não vai ouvir conselho. Não é isso. Você sabe de quem eu estou falando. Gente, tem gente que parece que gosta de sofrer. Ela não é. Meu Deus, sabe que aquela pessoa que está com ela, o cara está namorando com a menina, a menina namorando com o cara, mas o cara maltrata, o cara trai,
O cara, e a menina continua. Tem gente que manda mensagem para mim no direct: pastor, ora por mim. Eu pergunto logo: qual é o pedido de oração, minha filha? Não, é porque meu namorado, pastor, a gente acabou o namoro, mas assim, eu gosto tanto dele. Eu disse: por que acabou? Não, porque ele me batia. Aí nessa hora eu mando o áudio. Eu falo: minha filha, pelo amor de Deus, seu nome é saco de pancada, minha filha? Porque você tem que ser um pouco mais radical com gente assim. Porque tem gente que infelizmente parece que quer. A gente tem que entender, não ouvir pessoas, mas ouvir a Deus. Mateus 7:24 diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras, não as pratica, é como um insensato. Construiu sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, foi grande a sua queda. Jesus está falando sobre a importância de ouvir as suas palavras. Quem ouve fica consolidado, firmado nele. Quem não ouve se torna um alvo fácil daquilo que o diabo quer fazer, que é roubar, matar e destruir. No que a gente tem se apoiado? A gente está se apoiando nas palavras de Deus, ou a gente está se apoiando na opinião dos outros? Você sabe o que Jesus ouvia? Jesus ouvia das pessoas que ele era amigo do diabo, gente. Tinha uma parceria com Beelzebul. Agora imagina se Jesus desse atenção a isso. A gente não pode ficar focando em quem não tem nada de bom para falar para nós. Não tem que ficar perdendo tempo com o que fulano e tal. Você sabe o que é que eu mais faço quando alguém fala mal de mim ou do meu ministério? Eu vou ver quem é a pessoa. Eu vou para o Instagram da pessoa. Aí eu olho. Quando eu olho, que eu vejo a foto, que eu vejo a realidade da vida da pessoa, eu não estou nem aí. Agora, se for uma pessoa que eu respeito, que é referência na minha vida, e essa pessoa diz assim: Arthur, você está errado, você não podia ter feito isso, eu na hora baixo minha cabecinha e digo: você está certo. A gente tem que ter discernimento, porque às vezes são apenas distrações que o diabo está colocando. Para quê? Para parar a gente. Tem pessoas que não vão querer ser por você, vão querer ser contra você, e está tudo bem, não tem problema não. Não é você que está contra ela, é ela que está contra você. Se você está simplesmente dentro do seu coração com paz, você quer ser bênção na vida da pessoa, mas a pessoa não quer ser bênção, né, na sua escuta, supera, segue adiante, não para por causa dessa distração. Tem muita gente que manipula as outras. Isso é uma distração. Talvez você diga assim: pastor, mas é porque estão falando mal de mim, do meu trabalho. E me diz uma coisa: você é o chefe dessa pessoa? Pode falar mal o que for, não é você que vai consertar o coração da pessoa. Continua sendo bênção, continua amontoando brasas vivas sobre a cabeça da pessoa, e tranquilo dentro do seu coração, porque essa luta não é sua não, meu filho. Escuta, você não foi criado para entrar em todos os conflitos. A gente tem que entender que a gente não pode lutar batalhas que não são sobre nós. Porque a maioria das coisas que aparecem são simplesmente distrações. E o que é que eu preciso ter? Foco e disciplina. Foco e disciplina. Para dizer o quê? Eu não vou responder. É muito difícil responder a alguém que fala contra mim. Eu não respondo, por quê? Porque eu sempre entendo, é uma distração. Eu preciso caminhar seguindo em frente, porque eu sei para onde eu estou indo. Eu tenho um destino para cumprir. Por isso que Provérbios 12:16 diz: o insensato mostra logo a sua ira, mas o prudente ignora os insultos.
É muito fácil, né, a gente entrar num conflito, qualquer tipo de conflito, a gente ficar chateado. É muito fácil a gente ficar ofendido, querer revidar. Eu vou agora botar lá no meu Instagram para todo mundo ver o que é que fulano e tal fez. Para isso a gente não precisa de disciplina nenhuma. Agora, o que é que eu tenho que perguntar para mim mesmo? Essa batalha aí, vale a pena ser travada ou é simplesmente uma distração? Sabe Davi, quando foi enfrentar Golias, qual era o propósito de Deus para a vida de Davi? Rapaz, era ser rei de Israel. E para ele ser rei de Israel, ele ia ter algumas coisas que teria que fazer. Uma dessas era derrotar Golias, para Deus dar mais ainda crédito a Davi. Mas quando Davi chegou lá, uma das coisas que ele perguntou foi: qual é a recompensa? Porque estava todo mundo dizendo que Davi se casaria, ou seja, para ele, né, no coração de Davi sim, porque Davi sabia que ia vencer, mas que a pessoa que vencesse Golias se casaria com a filha do rei Saul, não pagaria imposto, ou seja, o cara ia ser honrado. Nesse ínterim, chega quem? O irmão mais velho de Davi, perguntando assim: está fazendo o que aqui? E olha que Davi foi lá para quê? Para levar comida para os irmãos. Está fazendo o que aqui? Deixou com quem? As poucas ovelhas que você tem. Uau! Ele queria o quê? Queria humilhar Davi. Davi perdeu tempo, gente. Davi ficou discutindo com o irmão dele, nada disso. Davi se vira, vai na Bíblia, você vai ver. Davi pergunta de novo: me diz aí qual é a recompensa. Escuta, a gente só entra em guerra, em luta, em batalha que tem recompensa. Se não for para cumprir o propósito que Deus tem para a nossa vida, deixa de lado. Por isso que Davi deixou o seu irmão de lado. Davi não queria satisfazer seu ego. Davi entendia que tinha um destino para ser cumprido na sua vida. Tem muita gente que está lutando batalhas que não importam. Mas ele está falando de mim, pastor. Vou lá, vou consertar as coisas. Eu aprendi uma coisa: ninguém fala sobre pessoas que não estão fazendo nada. Ninguém fala sobre pessoas que não estão fazendo a diferença. Ninguém tenta distrair alguém que não tenha influência. Sabe, talvez você está sendo alvo de uma distração, onde alguém está falando de você, pode ser até da própria família, como foi da Davi. Mas para quê? Para você não chegar onde Deus disse que você chegaria. Você sabia que quanto mais forte brilha uma luz, mais calor faz? E o calor incomoda, não incomoda a gente? Incomoda demais. Quanto mais alto Deus coloca alguém, mais pessoas vão te ver. Não é você que se colocou lá, foi Deus que te colocou lá. Às vezes, ao invés das pessoas aplaudirem, celebrarem o que está acontecendo na sua vida, elas infelizmente vão ter inveja, vão tentar te arrastar para baixo, vão tentar ter um conflito com você. Isso é o que? Distração. O que é que eu faço? Eu tenho que focar no meu propósito. Focar no meu propósito. Por isso que Davi não deu atenção ao irmão e foi lutar com quem? Com Golias, porque Davi sabia qual era a batalha que ele tinha que lutar. Talvez você diga assim: pastor, mas Romanos 12:18 diz: façam todo o possível para viver em paz com todos. É isso mesmo. Paulo diz que a gente tem que fazer o máximo que a gente puder para ter paz com todos, mas ele não diz que a gente vai viver sempre em paz com todos. Algumas pessoas simplesmente não querem viver em paz com você. Foi assim com Jesus. Foi assim com Davi. E não vai ser diferente comigo, não vai ser diferente com você de forma alguma.
Agora, uma coisa que você tem que fazer é o seguinte: mostrar para essa pessoa: você tem um problema comigo, mas eu não tenho com você. Mas deixa eu te dizer, eu vou ter que seguir em frente. A nossa vida é muito curta para a gente tentar ter paz com pessoas que não querem ter paz conosco. Elas são distrações. Todo mundo aqui tem alguém como o irmão de Davi, seja no trabalho, seja dentro de casa ou em qualquer outro lugar. Pessoas que não querem nos ver felizes, não querem que a gente viva o que Deus tem para a nossa vida. Quando Deus nos honra, quando Deus nos coloca no topo, essas pessoas olham e... Mas entenda, não é sobre você, é sobre o favor que Deus tem derramado sobre sua vida. Você não tem que levar para o lado pessoal. Jairo chegou para Jesus e falou da filha que estava para ele morta. Jesus trouxe uma palavra de esperança para Jairo. Mas de repente, depois que Jairo ouviu a voz de Deus, houve outra voz que disse assim: sua filha morreu. Por que você vai ficar aí ainda esperando Jesus ir na tua casa? Ele só vai na tua casa para ver tua filha morta. Desiste, para com isso. E é nesse momento que a voz de Jesus mais uma vez ecoa para dizer: vamos, Jairo, não tema não, só creia. Eu vou fazer, eu vou mudar a situação que sua filha está vivendo. Uma distração podia ter destruído o sonho de um pai. Quem foi que disse para você um dia que você não ia conseguir aquilo que você tanto deseja? Quem foi que chegou para você um dia e que começou a te colocar para baixo? Eu posso dizer uma coisa: não foi Deus que enviou essa pessoa. É uma distração. Deus está sonhando com você, Deus está planejando coisas grandes para você. E você tem que ouvir a voz dele. Se você ouvir a voz dele, a sua vida vai ficar firmada sobre a rocha. Vão vir distrações? Vão. Ventos fortes? Vão. Ei, o mar vai se revoltar? Vai. Mas você vai vencer. Você vai ficar firme na rocha que é Cristo. Eu quero convidar tanto a mim como a você hoje a silenciar todas as vozes de desânimo, medo, falta de encorajamento, falta de amor, falta de empatia. E vamos ativar a melhor voz de todas, a voz de Deus. Aí você diz assim: pastor, quem falou isso foi meu pai. Eu sei. Pode ter sido qualquer pessoa. Talvez você diga assim: pastor, quem falou isso foi um pastor, me amaldiçoou. Eu sou pastor. Eu vou falar uma coisa para você. Nenhum pastor, nenhum, tem a propriedade da sua vida. Escuta o que eu vou falar, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Tem pastores que acham que são donos da vida das pessoas. Quem deu fôlego de vida para mim, para você, foi Ele, o nosso pastor. Talvez seu pastor, quando você foi sair da sua igreja, disse: você não vai dar certo. Posso falar uma coisa para você? Quando a Bíblia diz que a maldição sem causa não acontece na sua vida, é uma verdade. Nenhuma autoridade que é constituída por Deus pode chegar para você para poder amaldiçoar a sua vida achando que vai ter força. Porque se for uma coisa que é contra Deus, não vai acontecer de jeito nenhum na sua vida. De jeito nenhum. Pode ter certeza disso. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra de Deus é mais forte do que a palavra dos homens. Eu só quero que você entenda hoje. Ouve a voz de Deus.
Não se distraia com aquilo que as pessoas já falaram para você. Continua ouvindo a voz de Deus. Segunda distração, escuta. Não tente agradar as pessoas. A todas as pessoas. Agrade a Deus. Gálatas 1, 10, 11 diz: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. O que é que Paulo está falando aqui, gente? A gente tem que agradar a Deus. Se a gente ficar tentando agradar homens, a gente não vai ser servo de Cristo. E infelizmente na nossa sociedade a gente enfrenta uma epidemia, é outra, de insegurança. É muita gente insegura, que se sente mal a respeito de si mesmo. Isso, sabe, rouba a alegria do coração da pessoa, gente. Causa problemas graves em todas as áreas. Um estudo foi feito de terapia cognitiva comportamental que mostra que a necessidade de aprovação e reconhecimento está fundamentada numa crença que é irracional, é ilógica. Qual é? Para eu ser feliz, eu preciso que todos gostem de mim. Não. Para você ser feliz, primeiro você mesmo tem que gostar de você mesmo. Você tem que entender que Deus te criou a imagem e a semelhança dele. Você tem que entender que você é realmente especial. E o maior segredo para a gente não viver a insegurança de querer agradar a todos é Efésios 3, 17 e 18. Para que Cristo habite em seus corações mediante a fé, eu oro para que vocês, arraigados, alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Ou seja, só tem uma forma de a gente viver na segurança de Deus, é estando alicerçado no amor. Por quê? Porque a gente só se sente seguro em Jesus. Se Jesus nos aprova, é o mais importante. Ele é que é o remédio para todo medo, insegurança, necessidade de aprovação. Por isso que eu amo Jesus. Tantas vezes ele encontrou pessoas que aos olhos dos homens eram desaprovadas, leprosos, ninguém podia chegar perto. Ele os curou. Uma mulher adúltera que havia errado, errou, mas Jesus olhou para ela e disse assim: vai e não peques mais, eu te dou uma chance, você pode ser diferente. Aquela mulher mesma do fluxo de sangue, que aos olhos dos homens era desaprovada, porque era impura. Se a gente focar em tentar agradar as pessoas, a gente vai desfocar do nosso propósito. Na minha vida, algumas decisões que eu tomei desapontaram muita gente. Muita gente. Mas eu prefiro desapontar pessoas a desapontar a Deus. Eu preciso seguir direcionamentos que Deus coloca no meu coração, a seguir o que as pessoas vão pensar ou vão falar de cada decisão que eu tomar. E sabe por que eu faço isso? Porque quando acabar tudo, que eu chegar no céu, não são essas pessoas que vão estar sentadas no trono para me julgarem, não. Vai ser Ele. Não são as pessoas que dizem: o pastor Arthur está fazendo isso aqui. Não. É Ele que vai olhar para mim e vai me julgar. Não são os homens. Em relação às pessoas, a gente só tem que fazer o que a Bíblia diz em Romanos 13. Não posso dever nada a ninguém, a não ser o quê? O amor. Mas pensar que tenho que manter todo mundo feliz, não. A única pessoa que vai ser infeliz sou eu, vai ser você.
Ninguém aqui é responsável por fazer as pessoas felizes. Ninguém. Porque até mesmo quando você leva alguém para Jesus, é Jesus que faz ela feliz. Não é você. Já parou para pensar que tem gente que acha que é responsável? Não, o fulano de tal estava namorando comigo, pastor, mas agora ele se desviou. Eu acho que eu tenho que ficar perto dele, pastor, para ele poder ficar junto de Jesus e ser feliz. Nada disso. Você não é responsável pela decisão que as outras pessoas tomaram, não. Jesus vai cuidar dessa pessoa, vai cuidar sim, mas às vezes tem gente que está entrando numa distração, acabando com o futuro da vida dela por causa dessas atitudes. E quando eu falo isso, gente, eu não estou sendo egoísta, não estou falando, você só tem que pensar em você, não, mas é uma verdade. Às vezes a gente acha que nós somos os responsáveis por resolver os problemas do mundo. Não. Nós não resolvemos os problemas do mundo. Nós os colocamos nas mãos daquele que resolve tudo. Aí é diferente. Se a gente tentar agradar a todos, a gente vai acabar mal. Eu vi a história de um avô que estava indo com o seu neto, era um pouco novinho, para uma cidade. Eles tinham um burrinho, um jumentinho, e o avô colocou o netinho em cima do jumentinho, e eles estavam andando, e eles passaram por um local que uma pessoa olhou e disse assim: mas que avô desnaturado. Perdão, ele disse assim: que netinho desnaturado. O avô está andando e o neto está em cima do jumento. O avô ouviu isso, tirou o neto, subiu no jumento, continuou a caminhada. Daqui a pouco uma pessoa olha, passa e fala: mas que avô desnaturado. Olha agora, está no jumento e o bichinho do neto novo está. O avô ouviu, pegou o netinho, botou em cima do jumentinho. Ficaram os dois agora. Estavam andando. Daqui a pouco passou uma pessoa e fez: mas que é isso? É cada uma que eu vejo hoje, né? Coitado do jumento. Duas pessoas, em cima do jumento, vai matar o bichinho. Daqui a pouco o avô e o neto chegam na cidade onde eles estavam indo, carregando o jumento, por causa do que as pessoas estavam falando. Deixa eu te perguntar uma coisa: será que a gente não está carregando algum jumento por causa disso? Tentando agradar a todos, um peso que não é nosso. Mas por que estão falando? Todo mundo tem o direito de ter uma opinião ao nosso respeito, e nós também temos o direito de discordar da opinião que os outros têm ao nosso respeito. É simples, é muito simples, gente. O problema é que a gente quer continuar agradando. Eu quero agradar, porque não importa o que a gente faça, sempre vai ter alguém que não vai entender. Vai ter gente que vai chegar e dizer assim: que saudade, pastor. Que saudade daquela época que a igreja era pequenininha. Eu vou dizer assim, porque tem gente que pensa, né? O senhor esqueceu. Não, eu não me esqueci não, eu só não quis continuar lá. Eu continuei minha jornada. E vou continuar ganhando mais vidas para Jesus. É ou não é, gente? É ou não é? Deixa eu dizer, tudo que você fizer vai gerar uma opinião contrária e a favor. Eu mudei o cabelo, porque diziam que Richard Gere estava me imitando, ou era David Beckham, alguma coisa assim. Mas é engraçado, porque sempre tem alguém que vai falar, né? Pastor, mas aquele cabelo era mais assim, arrumadinho e tal. E a gente tem que entender, gente, que a gente está sempre num processo de melhora para alcançar o destino que Deus tem para a nossa vida. Você sabe por que Saul se deu mal e perdeu o reinado? Foi por causa do que ele ouvia das pessoas.
Ele só se precipitou em oferecer um sacrifício porque ele estava com medo das pessoas. Ele queria agradar a todos e acabou perdendo tudo. Eu gosto do que Joyce Meyer diz: costumamos assassinar o plano de Deus para as nossas vidas, para conseguirmos ou mantermos a aprovação dos outros. Tem gente que parece que fica colocando minas no campo do projeto que Deus tem para a sua própria vida. Porque toda vez que a gente tenta agradar as pessoas, toda vez que tenta agradar as pessoas, desagradando a Deus, é uma mina que a gente bota e daqui a pouco, explode. Explode. Não tenta agradar a todos, até porque Jesus não fez isso. As pessoas podem achar o que elas quiserem, elas podem até não aclamarem você, mas eu tenho certeza de uma coisa: o céu vai te celebrar, o céu vai te aclamar, porque lá no céu, quando você chegar, quando a gente chegar, Deus vai dizer assim: servo bom e fiel. Fiel a quem? A Ele. A Ele. Tem gente que é desleal, tem gente que é infiel, mas não é aos homens não, gente. É a Deus. E acaba desperdiçando o que Deus tem para a sua vida. Em último lugar, última distração: não insista em alianças erradas. Confie na promessa de Deus. Eclesiastes 3:5 diz que há o tempo de espalhar pedras, o tempo de ajuntar pedras, o tempo de abraçar e o tempo de deixar de abraçar. A gente está nesse tempo, né, gente? De deixar de abraçar. Que volte logo, em nome de Jesus. Mas eu não estou falando sobre esse abraço, não. Eu estou falando de alianças. Alianças. Infelizmente a gente às vezes não consegue discernir tempos. E a gente acaba atrasando o processo de Deus na nossa vida. Quem lembra aqui de Abraão, quando Deus diz: sai da tua terra? Quando Deus diz: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, Deus falou para levar Ló? Não, Deus disse para sair da parentela. E o que foi que Abraão fez? Levou Ló com ele. Eu fico imaginando Abraão pensando assim: mas se eu não levar, o povo vai falar, e aí vai ser mais difícil. Vão dizer que eu deixei meu sobrinho aqui sozinho na terra, que eu fui muito egoísta, Eles partiram. A Bíblia vai mostrar que houve um conflito entre quem? Os servos de Ló, os servos de Abraão, porque a terra não ia dar para todo mundo, não. Deus sabia disso, mas Abraão inventou de desobedecer e de fazer uma aliança com a pessoa errada. Por exemplo, tem gente que quer abrir seu próprio negócio, e aí acaba fazendo uma aliança com gente que não tem o pensamento que ela tem, que ele tem. Por exemplo, a gente é dizimista, gente. A gente é ofertante, a gente é generoso, como meu filhão Ítalo falou. A gente quer alegrar o coração do nosso pai. O nosso pai nos dá tudo. Ele é fiel, ele cuida de nós. Aí você faz sociedade com uma pessoa que não tem o mesmo pensamento. Aí quando você vai tirar teu dízimo, o cara faz: não. Não é? Por exemplo, casamento. Casamento, você tem que casar com gente que tem a mesma visão que você tem, que adora o mesmo Deus que você adora. Por quê? Porque senão lá na frente vai dizer assim: vamos para a igreja, meu amor. Igreja, vou não. E aí você tem que ficar ligadinho, sabe por quê? Porque no início é tudo maravilhoso. O menino se converteu, aleluia. Aí depois, quando casa, não quero mais não. Os filhos acabam se perdendo, por quê? Por causa da decisão que você tomou de fazer aliança. Luz e trevas não se juntam. Deus só abençoou Abraão quando Ló foi embora. Quando Ló foi embora, aí Deus disse assim: agora vem ver a terra. Eu tinha planejado, continuo planejando tudo para te dar, mas eu só não fiz antes, porque Ló estava na área.
Será que a gente tem algum Ló na nossa vida? Será que você não vai pensar um pouquinho aí? O Espírito Santo, Deus vai trazer discernimento. Você vai dizer: eita, é por isso que não está acontecendo o que eu tanto quero que aconteça. Não estou falando que você vai desprezar as pessoas. Não, eu estou falando que você tem pessoas que você vai fazer o coração. Mas tem pessoas que você vai dar as mãos para caminhar com elas. Você tem que entender isso. Porque senão vai ser uma distração. Eu vi a história de um pastor que tinha conhecido um casal e resolveu, abençoar o casal, fazer uma aliança, ser bênção na vida desse casal. E esse pastor viu que o casal mudou para uma cidade diferente. O pastor começou a ajudar em tudo. Mas engraçado, parece que o casal nunca estava satisfeito. Tudo que o pastor fazia, tudo, eles tinham alguma coisinha para reclamar, Teve uma hora que veio um estralo assim, na cabeça do pastor. Existem pessoas que fazem dos outros um caixa eletrônico. Mas o mais interessante é que só sacam, nunca depositam. Só querem o quê? O venha nós. Hoje eu estava lendo Provérbios e a Bíblia fala que a sanguessuga tem 2 filhas. Dá. É feito minha filha menor, que diz: dá, só quer o menor. Se você faz aliança com pessoas que infelizmente não sabem valorizar aquilo que você é primeiro, depois daquilo que você faz por elas, você vai atrasar o que Deus está preparando para a sua vida. Se tem alguém que está controlando você, a culpa não é dessa pessoa não, a culpa é sua. Gente, eu não quero que soe mal essa mensagem, mas eu tenho que ensinar isso. Porque às vezes eu vejo tanta gente com tanto potencial que Deus sonha tanto com elas, mas eu vejo que tem distrações, e a maioria das vezes são pessoas que estão segurando elas. Eu entendi nesses 18 anos de ministério, eu sou do amor, gente, muito. Mas essa mensagem foi uma mensagem que mudou minha vida. Porque eu entendi que da mesma forma que Jesus, vão ter pessoas que vão falar mal de você. Vão ter pessoas que você vai fazer de tudo, você vai investir nelas e você não vai ter como agradar elas. Vão ter pessoas que vão querer sempre o venha, e por mais que você faça, elas vão dizer que você é mau. Eu aprendi que para eu fazer aliança com alguém, pode ter certeza absoluta de que eu vou orar muito e pedir discernimento de Deus. Você sabe por quê? Eu sei porque eu estou aqui no mundo. Eu quero que você também entenda a mesma coisa. Você sabe porque está aqui no mundo. Você não pode chegar ao seu destino arrastando pessoas pelo caminho. Não pode. Jesus teve que deixar Judas Iscariotes ir. Deixou. Hoje vão falar mal de você, redes sociais disseminam tudo. Mas deixa eu te falar. Você sabe quem é? Você sabe o que ele fala sobre você? Você está querendo agradar ele? Você tem uma aliança com ele. Então não se prenda à opinião, conceito das pessoas. Esteja alicerçado em Deus. Quem não te aprova, não tem problema. Você já foi aprovado por Deus. Não tem problema, você já foi aprovado por Deus. Deus já te libertou. Não fica escravo de ninguém não. Não.
Ninguém nunca chegou a fazer coisas grandes sem oposição, sem críticos, sem pessoas pensando que eles estão errados. Não pense que você vai chegar sem viver tudo isso. Mas uma coisa eu posso te garantir: essas pessoas chegaram onde chegaram porque deixaram as distrações de lado. E hoje eu quero convidar a mim e a você: ei, vamos nos livrar das distrações. Vamos ouvir a Deus, vamos agradar a Deus, vamos fazer uma aliança com Deus. Muita gente vai falar, mas não importa. A gente sabe para onde a gente está indo, e a gente não vai parar no meio do caminho. Davi derrubou o gigante. Eita! Davi deixou de ser rei? Não, ele se tornou um dos maiores reis de Israel, porque ele entendeu essa verdade. Eu quero que você saiba que o trono que Deus preparou para a sua vida já está lá, mas você só chega se deixar as distrações de lado. Fica de pé no seu lugar. Deus vai mostrar para você nessa manhã quais são as distrações. Talvez pessoas que você vai ter que começar a cortar o relacionamento. Isso. Você vai fazer o coração, mas você não vai dar a mão. Chegou a hora de você entender que você tem uma atitude que você precisa tomar. Talvez você diga assim: eu estou vivendo o que eu estou vivendo porque Deus falhou. Deus nunca falhou na sua vida. Talvez você está falhando nisso, na distração. É das pessoas que estão caminhando com você. Tira os lós da sua vida e você vai ver as promessas do Senhor se tornando realidade em você e através de você. Fecha seus olhos, coloca a mão no seu coração. Pai, eu quero abençoar a vida dessas pessoas nessa manhã. Eu quero declarar em nome do Senhor qualquer distração que tem tentado impedi-las de viverem aquilo que o Senhor tem projetado para as suas vidas. Agora, em nome de Jesus, que seja tirado. Eu declaro, Pai, em nome do Senhor Jesus, discernimento do Teu Espírito Santo, para fazer com que essas vidas, essas pessoas possam ver o que não conseguiam ver, enxergar o que não conseguiam enxergar, e que essas distrações que o diabo tem lançado caiam por terra, e que o projeto lindo que o Senhor tem para elas se torne uma realidade, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.